Bom dia! Hoje nós vamos conversar sobre formação de novas espécies a partir de um tipo de especiação, que é a especiação alopátrica. Então, veja, gente, especiação alopátrica significa formação de duas novas espécies a partir de uma espécie pré-existente. Então, eu tinha uma espécie e a partir dessa formou-se duas novas espécies. Eu vou explicar isso daqui a pouco. Então, formou-se duas novas espécies a partir de uma pré-existente. E como foi que essas espécies se formaram? Essas espécies se formaram porque houve um isolamento geográfico, uma barreira geográfica, que pode ser a formação de uma nova montanha, pode ser a questão de uma queimada que houve na floresta, num ambiente que aquela espécie vivia, N fatores. Então, uma barreira geográfica teve que acontecer para que aquela espécie se separasse e a partir dela surgissem duas novas espécies. No exemplo, vocês vão entender melhor o que eu estou falando e eu vou começar agora. Então, olha, aqui eu tenho uma espécie de moscas. Deixa eu mostrar aqui de pertinho, não sei se vai dar pra ver, deu. Ó, elas estão iguaizinhas, não é? É uma espécie de moscas que por algum motivo, por alguma barreira geográfica, elas se separaram. Então, veja, essa espécie vivia aqui, ó, uma juntinha da outra, e houve uma barreira geográfica que fez com que uma viesse para cá e uma viesse para cá. Então, o nome disso aqui é isolamento físico. Por que isolamento físico? Porque elas não estão mais perto. É igual o que está acontecendo com a gente agora nessa época de quarentena. Nós temos o nosso isolamento, então nem eu estou perto, não posso abraçar vocês, não posso tocar na mão de vocês e nem vocês podem fazer isso comigo. Então, isolamento físico. Nós não estamos convivendo mais como a gente convivia antes. Então, veja, aqui elas conviviam normalmente e a partir dessa barreira geográfica que surgiu, elas agora estão vivendo o isolamento físico, uma aqui e outra aqui. Elas são da mesma espécie. Mas aí o que é que pode acontecer? Pode acontecer que essa espécie que está do lado B, lado A e lado B, essa espécie que está do lado B, ela pode sofrer uma mutação genética. Então, veja, gente, antes de mais nada, eu estou aqui com dois indivíduos apenas, mas eu estou representando vários indivíduos da mesma espécie. Então, veja, o lado B, eles vão se reproduzir e tudo mais, porque são vários. Só que eu só fiz duas só para exemplificar, ok? Então, aqui, eles podem sofrer uma mutação genética, ok? E aí, todos os descendentes, todos os indivíduos que vão ser formados a partir dessa reprodução já vão nascer com aquela característica. Espero que tenha conseguido entender. A mesma coisa aqui, deste lado, estão se reproduzindo, pode sofrer uma mutação genética e quando nascer os descendentes, eles vão nascer com aquela característica que foi adquirida a partir da mutação. Beleza? Então, ó, isolamento físico, mutação genética que pode acontecer, e aí eles vão se reproduzir e vai acontecer também, depois dessa mutação, pode acontecer, é bem provável que aconteça, a questão do isolamento reprodutivo. Eu não sei se vocês se lembram que eu falei. O ano passado, que a gente falou muito de espécie, eu conversei com vocês o ano passado e eu disse o seguinte: só são considerados da mesma espécie seres que se reproduzem e conseguem ter descendentes, filhos, filhotes. Então, tem alguns animais que eles conseguem acasalar, mas não vai ter descendentes. Não vai gerar filhotes, aquele acasalamento não vai gerar filhotes, entendeu? Então,
Quando um indivíduo se reproduz com o outro e gera descendentes, significa que eles são da mesma espécie. Então, veja, além do isolamento físico, além dessa mutação que pode ocorrer, vai ocorrer também aqui a seleção natural. Seleção natural, que a gente conversou semana passada, que eu falei de Darwin, falei de Lamarck. Então, a teoria mais aceita foi a seleção natural. Então, pode acontecer também aqui uma seleção natural. E com o passar do tempo, veja, depois do isolamento físico, mutação, seleção natural, reprodução e geração de descendentes com as características adquiridas aqui ao longo desse tempo, por causa dessa mutação, por causa dessa seleção, o isolamento reprodutivo. Ou seja, deixa eu mostrar aqui como foi que elas ficaram depois de todos esses processos. Veja, uma ficou com essa característica aqui e a outra adquiriu essa característica. Elas eram desse jeitinho aqui, ó, da mesma espécie. Então, a espécie, ela tinha essa característica e depois de todos esses fatores que eu expliquei para vocês, elas se modificaram. Então, uma ficou assim, a outra ficou assim. E aí, agora eu tenho duas espécies que se formaram a partir daquela pré-existente. E aí, ó, elas agora, se por um acaso elas se reencontrarem, se juntarem novamente, elas vão ter o isolamento reprodutivo, ou seja, elas não vão conseguir acasalar e ter descendentes. Por quê? Porque elas simplesmente não fazem mais parte da mesma espécie, ó. Características diferentes. Então é isso, gente. A aula foi essa. Eu espero muito que tenham conseguido entender. Se restou alguma dúvida, conversa comigo no privado. E é isso. Fiquem todos com Deus. Se cuidem. Até o próximo vídeo. Tchau!